O meu primeiro sentimento foi, na verdade, como dar a notícia para minha família. Eu, em particular, eu até que aceitei o problema, como acontece com várias pessoas, também poderia acontecer comigo. Então, eu estava espiritualmente bem, a cabeça estava boa, mas eu me preocupei mais com a família. Eu, em 2016, eu fui diagnosticado com um tumor maligno de próstata, e aí iniciei um tratamento. O meu primeiro PSA, em 2016, havia apresentado 3,19, sendo que o normal é 2,5. E aí eu fui orientado pela médica do trabalho a procurar um especialista e foi o que eu fiz. A próstata é um órgão que faz o líquido seminal. O câncer da próstata, ele é um tipo de câncer que nasce do tecido prostático, do tecido do órgão, como existem outros tipos em outros órgãos. E depois do primeiro baque, né, que a gente tem, aquela sensação é de que o que eu vou fazer agora? E aí, passado esse primeiro momento, eu comuniquei à família, passou esse primeiro estresse e depois eu fui levando normalmente, fazendo tudo que tinha que fazer e as coisas se encaminhou. Então, acredito que muito que me ajudou foi estar bem de cabeça, psicologicamente, espiritualmente preparado para fazer todos os procedimentos. Primeiro dizer que eu acho que o grande recado é que o câncer de próstata, numa fase inicial, não causa sintomas. Então, é preciso que os homens que estejam nessa idade, os 45, 50 anos, mesmo que assintomáticos, procurem o seu médico para fazer exames preventivos. Certo? Por quê? Porque existe uma chance muito grande de fazer o diagnóstico numa fase bem precoce, e essa fase precoce a gente chama que é subclínica, não causa sintomas. E essa é a fase importante de fazer o diagnóstico. Se a doença não for diagnosticada nessa fase, ela vai crescer. Certo? Então ela vai comer. O que é comum acontecer? Sintomas urinários, desconforto para urinar, né? O jato urinário já não sai com a força que saía antes. É aquele homem que às vezes ele é obrigado a levantar 1, 2, 3, 4, 5 vezes por noite para urinar, né? Porque ele não consegue esvaziar totalmente a sua bexiga. É o homem que começa a ter sangramento urinário. E em fases mais avançadas, ele pode ter dores ósseas, emagrecimento, já sintomas de uma doença avançada. Procurei o doutor e passei para ele o meu problema, o urologista, verificou meus exames e ele viu que os exames que eu tinha repetido estavam tendo um crescimento muito rápido, aumentando muito o PSA num tempo muito curto. Eu fiz medicação via oral, só que não resolveu muito no primeiro momento. Em 3 meses, o PSA de 3,19 foi para 6,19, um mês depois para 7,19 e mais um mês e meio depois para 8,19 também. Existem alguns tipos mais raros, mas o mais frequente, aquele que a gente procura, aquele que a gente trata, aquele que é o nosso objetivo principal do Novembro Azul, é o câncer que vem do tecido prostático, que se chama adenocarcinoma da próstata. Esse tipo de câncer, ele tem vários tipos de agressividade também. Então, dependendo da agressividade, o tratamento é diferente, dependendo do tipo de paciente, do tamanho da doença, várias coisas. Então, eu tomei o remédio por cerca de 90 dias, aí o médico verificou que não tinha diminuído o PSA, então nós não mais fizemos o uso de medicamento. Aí foi feito os exames e aguardado realmente o momento da cirurgia. Não foi feito nenhum tratamento paliativo até a cirurgia, daí por diante. O tratamento depende do estadio, da agressividade da doença, depende da idade do paciente, depende das escolhas do paciente. Então ele tem que ser individualizado. Ele pode ser feito, os cânceres em estágios iniciais, eles podem ser tratados com cirurgia, em alguns casos com a radioterapia. Os casos mais avançados, muitas vezes, eles têm que ser tratados com uma mistura de todos esses tipos. E ele se trata de um câncer de tratamento interdisciplinar, com vários especialistas. São remédios que, basicamente, eles cortam o hormônio masculino, a testosterona,
a radioterapia e muitas vezes a cirurgia também. Então o médico decidiu fazer alguns exames mais detalhados, nós fizemos todos os exames necessários. Após os exames constatou-se uma área suspeita, que eu estaria com um tumor suspeito, e aí eu fui indicado para fazer uma biópsia de próstata. Foi feito, confirmado o tumor maligno. Quando foi em outubro de 2017, eu fui submetido à prostatectomia, retirado todo o órgão. Nos cânceres iniciais, esses que não dão sintomas, muito importante esse check-up anual que a gente faz com os pacientes. Os pacientes que têm parentes de primeiro grau, eles têm maior chance de vir a desenvolver o câncer de próstata. Esses pacientes, o ideal é que pelo menos aos 45 e em algumas recomendações é que aos 40 eles comecem esse tipo de check-up. Os homens, em geral, a partir dos 45, 50 anos, devem procurar esse câncer periodicamente. Principalmente com a conversa com o médico, o exame físico, que é o famoso toque retal, e o exame de sangue do PSA. O que me ajudou bastante e a salvação foi que eu descobri no começo. Me ajudou muito a fazer o tratamento correto, as indicações corretas, e hoje eu me considero curado. A importância dos check-ups é que o câncer, nos estágios iniciais, ele não apresenta sintoma nenhum. E é nesse estágio que a gente tem que descobrir o câncer para ter uma chance de cura. Quando o câncer está num estágio mais avançado, o paciente pode desenvolver dificuldade para urinar, ele começa a urinar várias vezes à noite, ele pode apresentar retenção urinária, ele pode urinar sangue, pode ter só uma ardência para urinar também. E nos casos mais avançados, as manifestações das metástases que podem causar os sintomas, tipo dores ósseas, fratura de algum osso por conta da metástase, podem existir também. Após a cirurgia eu fiquei com uma bolsa, né, para procedimento, né, na bexiga, e fiquei 15 dias com a bolsa em casa. Após esse período eu retirei a bolsa e só tive que repetir o exame 6 meses depois. Aí podemos verificar que o PSA já tinha normalizado, está 0,5, e a cada 6 meses eu estou fazendo controle. Esse é o segundo controle que eu farei após a cirurgia, que vai ser agora no mês de novembro. O intuito desse projeto é levar informação fidedigna às pessoas sobre o câncer de próstata. Muito se diz, há muitas dúvidas, há muitos fatos e há muitos boatos sobre essa doença que é tão frequente nos homens. Pega uma faixa etária de extrema importância, são homens que estão com uns 45, 50 anos, no auge de sua vida profissional, com uma série de compromissos familiares, com filhos. E é uma doença potencialmente curável desde que diagnosticada numa fase precoce. E essa é a grande mensagem que nós queremos levar, né? A importância de se fazer os exames de prevenção para que todos os homens se deem a chance, né, de fazer, se portadores de um tumor de próstata, fazer esse diagnóstico numa fase bem inicial, com uma real chance de cura. A gente sabe que quanto mais precoce a gente faz a descoberta, né, de alguma doença, seja ela uma doença crônica ou um agravo agudo, mais o resultado é melhor, principalmente na questão do câncer, né, dos cânceres de uma maneira geral. Então, em São José dos Campos, a gente tem essa questão do câncer de próstata com maior incidência, mas tem também o câncer de pulmão, né, que a gente sabe que a principal causa ainda é o tabagismo, e temos o câncer de intestino. Nós temos uma grande incidência de câncer de intestino, que pode também ser feito a prevenção, né, através da alimentação, de atividade física. Então, a gente orienta que os homens venham até as nossas unidades de saúde, né, para que a gente possa, de uma maneira integral, acolhê-los, fazermos os testes de prevenção, não só o PSA, né, mas também o PSO, que é a pesquisa de sangue oculto, no rastreamento do câncer de intestino, fazer aí uma avaliação em relação a outros fatores de risco, como uma alimentação adequada, a prevenção do tabagismo, do alcoolismo e orientações em relação à atividade física. Principalmente em relação à masculinidade, o homem ainda tem isso, quanto mais latino, quanto mais sul-americano, mais eles pensam com isso. Quanto mais idade, mais difícil é de convencer da importância e da insignificância do ato em si.
em relação à masculinidade, mas isso vem diminuindo bastante, já é bastante difundido. Eu acho que a gente já melhorou bastante em relação a 10 anos atrás, por exemplo. Para nós, homens, a gente não se preocupa muito com a questão da saúde, nesse aspecto, até por conta do tabu e por conta de tanta coisa que falam. Acredito que se não fosse uma obrigatoriedade, eu não teria feito, não teria descoberto e, portanto, de repente não estaria aqui agora dando essa entrevista. Nós convidamos 17 especialistas de toda a região envolvidos no diagnóstico e no tratamento do câncer de próstata, e nós selecionamos 30 das perguntas mais frequentes que as pessoas têm sobre a doença, né? E de uma maneira assim original, né, inovadora, nós lançamos a campanha "O que é fato, o que é boato em câncer de próstata?". E esses especialistas então respondem em pequenos vídeos de 1 minuto e 1 minuto e meio essas principais dúvidas, de forma fidedigna, de forma confiável. E as pessoas têm acesso aqui, tem um stand bonito aqui que foi feito aqui no Shopping Colinas, e elas podem pegar um cartãozinho que tem um QR Code, né? É só encostar o celular ali, vocês vão entrar direto no canal do YouTube, onde tem todas as respostas, todos esses vídeos levando informação verdadeira sobre como se prevenir do câncer de próstata. Nos estadios iniciais, você consegue 85%, 90% de cura. Então é muito importante a gente fazer esse check-up e essas campanhas de conscientização. Após a cirurgia, que foi um sucesso em 2017, retornei a trabalhar 62 dias depois. Hoje eu estou fazendo tudo normalmente. Então, o meu recado para os homens é que façam o periódico sem medo, sem tabu, que um simples detalhe pode salvar sua vida. Então tenha coragem, não se preocupe, porque é simples e o resultado é fantástico quando se faz a prevenção e o tratamento em tempo.